Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, né? Na aula passada vimos a unidade 4, que é sobre matrizes, tema 2, operações com matrizes. Bem pessoal, é interessante que vocês vejam e é até necessário que vocês primeiro assistam o tema 1 para depois vir para o tema 2. Por quê? Porque no tema 1 eu expliquei os conceitos de matriz e como é que é feito, né? Como é que é aplicado no dia a dia, como é a construção de uma matriz, etc. A igualdade de uma matriz com outra, os elementos que a compõem, né? E nesse tema não, nesse novo tema nós vamos abordar as operações, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação, né? Então vamos lá, ó. Observem aí no slide. Uma vez que já sabe o que é uma matriz, nesse tema você aprenderá a fazer operações explorando algumas situações práticas. Em tabelas de campeonato de futebol, para registrar as rodadas, são feitas várias operações, como soma ou subtração, os gols feitos e sofridos, além de multiplicar e somar os pontos, de acordo com vitória, empate ou derrota. Além disso, há diversas outras situações práticas cujas atividades podem ser realizadas com o auxílio das matrizes. As atividades financeiras de um banco, por exemplo, ou o fluxo de caixa de um supermercado. Agora que você percebeu a importância do cálculo com matrizes, verá como isso é feito. Ou seja, pessoal, aqueles programas também de caixa de supermercado, ali também, pessoal, se utiliza matriz. Certo? Matriz de que tipo, né? Por exemplo, lá naquela matriz é como se tivesse nas linhas fossem o produto e na coluna o valor de cada produto, né? E ele pode até colocar, por exemplo, o valor de uma verdura, por exemplo, né? E na semana que for no dia da verdura, quando está mais barato, né? No dia da fruta, então ele coloca tudo naquela tabelinha. A gente não vê, né? Nem o caixa também não vê, mas ali aquele armazenamento do valor de cada produto é em uma tabela, né? Ou no caso em uma matriz, certo? Do mesmo jeito a questão do futebol, né? Aquelas pontuações, por exemplo, um time quando ele ganha, 2 gols vale tantos pontos, se ele empatar vale tanto ponto, se ele perder diminui uma certa quantidade de pontos que ele já tem, né? Então vamos lá. Ó. Então a primeira operação que a gente vai realizar com as matrizes é a de adição e subtração. Acompanhe aí no slide. Ó. Para melhor compreender como somar e subtrair matrizes, analise a situação de uma oficina de veículos. Essa oficina trabalha com automóveis e caminhões e realiza serviços de funilaria, pintura e mecânica. O quadro a seguir indica quantos veículos de cada tipo estão em cada seção da oficina. Ou seja, pessoal, essa tabela aí, o que é que ela está mostrando para a gente? Ó? É uma oficina mecânica que ajeita carro pequeno, carro e caminhões, né? E lá faz 3 tipos de serviço. Lá tem pintura, funilaria e mecânica. E o quadro mostra a quantidade de automóveis. Por exemplo, olha uma tabela dessa aí que está em formato de tabela, o primeiro desenho, né, do slide. Eu consigo identificar o quê? Que existe 3 carros pequenos na funilaria. Ou, aliás, 2 carros pequenos na funilaria. E 3 caminhões. Né? Na parte da pintura, eu sei o quê? Que eu tenho 3 carros e 2 caminhões. Na parte da mecânica, eu tenho 5 carros e 6 caminhões, certo? Olhando pela tabela. Essa mesma tabela, pessoal, pode ser representada por uma matriz, que é como costuma ser feito, certo? Ó, se o gerente da oficina usar sempre a mesma disposição de quadro, quando ele faz disposição, pessoal, é a posição onde está a pintura, a funilaria e a mecânica. E o carro pequeno e o carro grande, ó, tipo nessa tabela aí. Não será mais necessário escrever automóveis, caminhões, pintura, funilaria e mecânica. Basta dispor os números de veículos de cada seção em uma matriz. Foi o que ele fez. Pessoal, percebam que em cima nós temos uma tabela e logo abaixo temos a representação dessa tabela
em uma matriz, né? Lembrando, se eu estou falando matriz, você está tendo dificuldade de saber o que é matriz, revejam o tema de número 1 da unidade 4, certo? Então vamos lá, ó. A primeira situação que ele deu foi essa, né? Então temos uma oficina que faz esses 3 tipos de serviços, né? Esses 3 tipos, e recebe carros e caminhões. Suponha que a oficina desse exemplo tenha 2 lojas. A sede que fica em Avaré e a filial que fica em Bertioga. A matriz A fornece o número de veículos que estão na Avaré e a matriz B o número de veículos que estão na Bertioga. Ou seja, eu tenho uma matriz A e uma matriz B, certo? Essa oficina é como se ela tivesse uma filial. Como assim? O único dono tem 2 oficinas que oferecem os mesmos serviços, né? Tanto para carro pequeno quanto para caminhões, né? Então, no caso aí, pessoal, vamos continuar a leitura. E ele deu outra matriz, B, né? Para saber quantos veículos de cada tipo estão nas seções das 2 oficinas, o gerente usa um programa de computador que soma as 2 matrizes por meio de uma regra bem simples. A matriz C é o resultado da soma das matrizes A e B, né? Bem, pessoal, os elementos da matriz C indicam a quantidade de automóveis ou de caminhões que estão nas seções de funilaria, pintura e mecânica das 2 oficinas, certo? Então, o que foi que ele fez? Somou a quantidade de automóveis que tem na oficina A com a que tem na oficina B. E esse resultado ele deu mais na frente, certo? Vamos agora para a lousa para a gente conseguir visualizar melhor essa questão, esse exemplo, né? Bem, pessoal, então aqui é a matriz representada pelaquela oficina mecânica que a gente acabou de ver, que eu disse para vocês. Sendo que aqui a quantidade de automóveis que tem para fazer pintura, funilaria e mecânica, né? São 3 serviços que a oficina oferece. Nesse caso aqui, as linhas, a linha de cima e a linha de baixo, a linha 1 e a linha 2, representa se é automóvel, ou seja, carro pequeno, ou se é caminhão, né? Aí aqui, é a segunda filial, né? Se o gerente dessas oficinas, da oficina A e da oficina B, que é o mesmo dono, né, quiser saber, por exemplo, quantos carros tem na oficina A e na oficina B juntos, então ele vai ter que fazer uma soma de matrizes, A mais B, certo? Como é que ele vai fazer isso? A soma de matrizes é bem simples, vamos supor que A mais B seja igual a C. C vai ser igual a, só eu somar, pessoal, normalmente, 3 mais 5, depois 2 mais 2, depois 5 mais 0, aí vamos para baixo agora, 2 mais 2, 2 mais 2, 3 mais 1, 6 mais 2, só é somar normalmente, e 2 mais 6, certo? Pronto, então C é igual a 5 mais 3, 8. 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 3 mais 1, 4. 5 mais 0 é 5. E aqui é 8. Pronto, ou seja, juntando as 2 oficinas, eu tenho 8 carros na pintura, porque não é assim, né? Pintura, funilaria, mecânica. E aqui não é carro pequeno, né? O automóvel. E aqui não é caminhão. Ou seja, somando todos eles, eu tenho 8 carros pequenos na pintura, 4 na funilaria e 5 na mecânica. E tenho 4 caminhões na parte da pintura, 4 caminhões na parte da funilaria e 4 caminhões na parte da mecânica, certo? Então, pessoal, para fazer a soma, basta a gente fazer o quê?
somar elemento com cada elemento. O A11 com o A11, o A12 com o A12, o A13 com o A13. Certo? Para quem não está entendendo isso, ó, A11, quem é o A11? O A11 seria o elemento da primeira linha e da primeira coluna. Certo? Outra coisa, pessoal. Em soma e subtração de matrizes, só podemos fazer quando elas possuem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Certo? Nesse caso, ó, por que a gente fez essa soma? Porque aqui tem a mesma quantidade de linha e coluna. É uma matriz 2 por 2. Aqui 2 por 2. Então quer dizer que se eu tiver uma matriz A, que é 2 por 2, e uma matriz B, que seja matriz B, 3 por 2, eu não vou poder somar a matriz A com a matriz B? Não pode, certo? Só pode somar ou subtrair quando eu tiver uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas, ó, certo? Isso, pessoal, não estou dizendo linhas e colunas de maneira igual. Aqui, por exemplo, ó, B, 3 por 2, ó. Eu poderia somar B com C aqui, ó, com outro tipo de matriz, ó, contanto que ela fosse 3 vezes 2, ó, tivesse a mesma quantidade de linhas e as mesmas quantidades de coluna, certo? Não necessariamente tem que ser a mesma quantidade de linha e a mesma quantidade de coluna. 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5. Não é isso. É que a matriz que eu estiver somando, por exemplo, a matriz A, tem que ter a mesma quantidade de linha que a matriz B. A matriz A tem que ter a mesma quantidade de colunas que a matriz B, certo? Nesse caso aqui, ó. Eu posso somar B com C, mas não posso somar A com B, certo? Porque elas não têm a mesma quantidade de linha e de coluna. Bem, pessoal, então vamos agora resolver um exercício dessa parte de soma e subtração de matrizes, né? Então, temos o seguinte, na primeira questão do material de vocês, ó. Sejam as matrizes A e a matriz B e as matrizes C igual a A mais B, certo? Responda verdadeiro ou falso. Bem, pessoal, para a gente responder esses itens aí, se eles são verdadeiros ou falsos, precisamos saber quem é a matriz C, ó. A matriz C é a soma das duas, ó. Como é que eu faço? Normal, né? Ó. C é igual. Soma um elemento com elemento, ó. 2 mais 3, ó. 0 menos 1. Menos 3 mais 3, ó. Vou para a segunda, né? Para a segunda coluna, ó. 5 menos. Aliás, 5 mais 7, ó. 5 mais menos 7, ó. Certo? Não esqueça de fazer o jogo de sinal. 4 mais menos 4. 9 mais menos 5. Pronto, ó, então vamos lá resolver. Então fica C é igual a 2 mais 3, 6. 0 menos 1, menos 1. Menos 3 mais 3, 0, né, pessoal? 0. 5 mais com menos, menos, né? Então fica 5 menos 7. Então isso aqui vai ser menos 2. O outro, ó, mais com menos, menos. 4 menos 4, 0. 9, né? Mais com menos, menos. 9 menos 5, 4. Bem, então essa é a nossa matriz, certo? Menos 2, 3. Menos 2. Aqui é menos 2, pessoal, ó. Nessa matriz, ó. Menos 2. Esqueci de colocar. Então aqui fica menos 2 mais 3 aqui é 1, ó. Certo? Então aqui vai ser 1. 5 menos 7 menos 2. Pronto. Então já encontramos o valor da soma da matriz A com a matriz B, certo? Então vamos lá, ó.
para os itens agora, responder se eles são falsos ou verdadeiros. Todos os elementos da matriz C são positivos? Todos os elementos aqui são positivos, pessoal? Não, né? Tem o -1 e o -2 que são negativos. Então, meu item A, ó, ele é o quê? Falso. E meu item B? Meu item B, ó, A32 mais A32 mais B32 é igual a 0? Não sei, né? O que é que ele está dizendo no meu item B, ó? Que o A32, 32 mais o B32 é 0. Será que isso é verdade? Não sei, né, pessoal? Temos que saber. Quem é o A32, ó? O A32 é o quê? Terceira linha, primeira, segunda coluna, ó. Primeira linha e depois a quantidade de coluna. A32, ó, quem é? A, terceira linha, segunda coluna, é 9, ó. Quem é o meu B32? É o meu B, ó, que tem um valor na terceira linha e segunda coluna, ó, -5. Isso é igual a -4, né? Ó, 9 mais -5 vai ficar o quê? Mais 4. Certo? Mais 4. Certo? Vamos ver aqui. Isso, mais 4. Ó. Então, esse daqui, pessoal, não é verdadeiro, né? Ó, porque ele diz que o A32 mais o B32 é igual a 0, nós sabemos que não é, né? Lembrando, o primeiro número representa a linha e o segundo a coluna. Aqui ele colocou B, porque é o quê? É a matriz B, ó, mas continua da mesma forma. O 3 representa a linha e o 2 a coluna, certo? O item B é falso, ó, né? Porque não deu 0. Agora vamos para o item C. Ó. O item C diz que o A22 mais o B22 é maior que 0. O A22, o item C, ó. Vou fazer o item C aqui. O A22 mais o B22 é maior que 0. Vamos ver se é verdade. Quem é meu A22? É quem está na linha 2, coluna 2. Linha 2, aliás, linha 2, ó, coluna 2, é o 4. Mais B22 é o que está na linha 2, coluna 2, é o -4. -4. Isso aqui é igual a 4 menos 4. Isso aqui é igual a 0. Então, meu item C, pessoal, vai estar o quê? Falso, né? Porque ele diz que o item C, ó, A22 mais B22 é maior do que 0. E não é maior do que 0. Ele é o quê? Igual a 0. Então, meu item C também é falso. Bem, pessoal, no item D, ele já afirma que o A31 mais o B31, ó, o item D, é o A31 mais o B31. Ele afirma que é igual a 0. Isso, que é igual a 0. Como é que a gente faz? Basta verificar quem é o A31. A terceira linha, primeira coluna, -3. A31 é -3. Quem é o meu B31? Do mesmo jeito, terceira linha, primeira coluna, é 3. Isso é igual a 0. Opa! Então, meu item D é o quê? Verdadeiro. Então, o item E. O item E, ele afirma o seguinte. Ó, A21 mais B21 é menor que 0. Ou seja, é um número negativo. Vamos ver se isso é verdade. Quem é o A21? A21, A
20, que é a segunda linha, e a primeira coluna, ó, 0. Quem é meu B21? B21, ó, é minha segunda linha, primeira coluna, ó, menos 1. Então fica A mais menos 1. Então fica 0 menos 1, né? Mais com menos, menos. Então, esse resultado é menos 1. Ó. Então o item E também é verdadeiro, porque dá um número menor que 0, um número negativo, certo? Então, pessoal, nessas questões de soma e subtração, basta fazermos com calma, né, e somarmos direitinho, um A11 com A11, um B12 com B12, e assim sucessivamente, né? Cada posição na sua posição certa. E lembrar que só existe soma ou subtração se as matrizes tiverem o mesmo número de linha e o mesmo número de coluna. Então, pessoal, vamos resolver agora o segundo exercício, né? No primeiro a gente fez a soma e subtração normal. Nesse agora já já vamos ter o quê? Uma multiplicação de uma matriz. Vou primeiro explicar essa parte para vocês, ó. Quando eu multiplico uma matriz por um algoritmo normal. Por exemplo, essa aqui, ó, ele fez 2 vezes A. Como assim 2 vezes A? É só isso aqui, pessoal, ó. 2 vezes a matriz A. O que é isso? É 2 vezes, vamos fazer aqui a matriz, ó. 12, 34. É só multiplicar por 2 cada elemento da matriz, ó. Então aqui fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Certo? A multiplicação de uma matriz, aliás, de um número, de um único algoritmo por uma matriz, basta a gente fazer isso. Multiplica cada elemento dela. Certo? Então vamos lá. Na segunda questão ele fala o seguinte, ó, considere as matrizes A a G, ele dá essas matrizes na questão, vocês podem observar no slide depois. Calcule e atribua V para verdadeiro ou F para falso. No primeiro item temos o seguinte, ó, 2A mais C é igual a F. Aí ele quer saber se isso é verdadeiro ou falso. Para mim saber se essa sequência é verdadeira ou falsa, eu tenho que fazer a conta, certo? Então, pessoal, vamos realizar essa conta. Ó. 2 vezes A mais C. Ó. Então vai ficar dessa maneira. 2 vezes a matriz A, quem é? Vamos escrever a matriz aqui, ó, para a gente aprender direitinho. 12, 34. Mais a matriz C. Vamos escrever a matriz C. Quem é a matriz C? 0, 1, 23. Ó. Pronto, vamos realizar essa conta primeiro para saber se é igual a F. Ó, né? Vamos ver se essa conta aqui, 2 vezes A mais C, se dá igual a F. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Primeiro eu multiplico, né? Ó, 2 vezes 1, ó. Vamos fazer a matriz aqui, ó. 2 vezes 1, que é o meu primeiro, ó, mais o primeiro daqui, ó. Certo? É o A11, ó. A11 com A11, A12 com A12, A13 com A13, aliás, A21 com A21 e A22 com A22, ó. Então, 2 vezes 1 mais 0. Aí repito de novo, ó. 2 vezes 2 mais 1. Ó. Aqui do mesmo jeito, ó. 2 vezes 3 mais 2. Ó. Aí o último que falta, o 4, né? Ó. 2 vezes 4 mais 3. Ó. Então vamos lá. 2 vezes 1, 2. Mais 0, 0, né? Então vamos lá. Aqui fica 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. Então, pessoal, essa matriz é igual à matriz F? Não, né? Percebam que é diferente. Ó. Aqui é 2
5, 8, 11. Aqui é 1, 3, aqui é 5, 7. Ou seja, não é igual a F. Logo, o nosso primeiro item é falso. Vou apagar aqui, ó. Nosso primeiro item é falso. Que é nosso item B? Vamos ver se ele é verdadeiro ou falso. Ó. Nosso item B, ele afirma o seguinte, ó, que A mais B é igual a E. A mais B é igual a E. Vamos ver. Quem é A? É 12, 34. Quem é B? Mais B. Ó. Quem é B? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ó. Ele diz que isso é igual a E. Quem é E? Vou colocar o E aqui do outro lado. Ó. O E tudo é 0. Certo? Então vamos somar. Ó. 1 mais com menos, menos. Né? Então o primeiro aqui vai ficar, ó, 1 menos 1. O outro, ó, 2 mais menos 2, menos 2. Ó. Então fica 2 menos 2. Aqui do mesmo jeito, 3 menos 3. E aqui 4 mais com menos, menos. Menos 4. Então percebam, pessoal, que esse item é verdadeiro. Por quê? Porque realmente A mais B, ele vai dar igual ao E. Ó. Quem é o E? 0, 0, 0. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 4 menos 4. Todos eles vão dar 0. Então, nosso item B ele é verdadeiro. Certo? Então, vamos agora resolver o último item. O item E. Né? Não temos tempo de resolver todos os itens, mas eu aconselho a vocês a tentarem fazer o item C, o item D. Aliás, o item C e o item D. Porque o item E nós vamos resolver agora. Bem, pessoal, o item E diz o seguinte, ó, que 2 vezes C mais A é igual a B. Vamos ver. Então, tenho aqui 2 vezes a matriz C. Quem é minha matriz C? Essa daqui, ó. Minha matriz C 0, 1, 2, 3. Mais A. Quem é o A? 3, 4. Isso é igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Pronto. Ele está me dizendo o quê? Que 2 vezes C, 2 vezes a matriz C mais a matriz A vai ser igual a matriz B. Vamos ver se isso é verdadeiro, né? Então vamos lá. Ó. 2 vezes 0, vamos fazer aqui a nossa matriz. 2 vezes 0 mais 1. Ó. Quem é o outro? 2 vezes 1, ó, mais 2. 2 vezes 2, mais 3. Ó. E o outro? 2 vezes 3, mais 4. Certo? Vamos resolver aqui, ó. Isso é igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. 2 vezes 3, 6. Mais 4, 10. Então, esse item aqui, ele é o quê? Falso. Por quê? Porque eles não são... Aliás, essa multiplicação aqui, mais essa soma, não é igual ao B. Ó. Então, esse nosso item ele é falso. Bem, pessoal, o exercício de número 3 nos pergunta o seguinte. Ó, é possível somar a matriz A com a matriz N? Eu escrevi foi B, é N. Com a matriz N? Não, né? Não tem como. Por que não tem como? Que tipo de matriz é essa, pessoal? É a matriz 2 por 3. Ó. E essa outra? É o tipo 3 por
2, ó, porque tem 3 linhas e 3 colunas. Aliás, 3 linhas e 2 colunas, ó. E eu só posso somar ou subtrair duas matrizes se tiverem a mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas. Mas aqui não é o caso. Então, por isso que eu não posso fazer essa soma. Bem, pessoal, nesse próximo tópico é sobre a linguagem matemática das matrizes. Nós já realizamos as contas de soma, subtração e até mesmo multiplicação. Porém, não falamos da linguagem que é utilizada nessas somas e multiplicações ou subtração. No caso, pessoal, se eu tiver um caso aqui de uma matriz 2 por 2, ó, uma matriz A. Essa matriz A ela é o quê? 2 por 2. Por quê? Aliás, 2 por 3. Porque tem 2 linhas e 3 colunas. Ó. Aqui também vai ser 2 por 3, pelo mesmo motivo. E aqui também. Ó. Certo? Porque tem 2 linhas e 3 colunas. No caso aqui, ó, C é igual a A mais B. Nós já resolvemos várias questões de soma, né, e subtração. Então, o que é que eu quero demonstrar com isso? Que o elemento A11, quando eu vou somar com B, ó, da matriz, como é que ele vai ficar? Ó? O C, né, a soma de A mais B, ele vai ser A11 mais B11. Certo? Quando eu realizo uma soma, matematicamente a gente chama esses números dessa forma. Aí depois, eu pego o A12 e somo com quem? Com B12, com o valor de B12. Depois, o A13 mais o B13, que é praticamente o que a gente já fez sem olhar para essa parte da teoria da matemática, dessa linguagem, né, na realidade da matemática. Né? Então, por exemplo, no caso aqui dessa matriz, ó, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Quem é esse elemento A11? É o meu 1, ó. Quem é o elemento A12? É o 2. A gente já aprendeu isso na primeira aula, no tema 1, a identificar os elementos, né? Aí vamos colocar outro exemplo aqui, ó. Vamos dizer que seja 2, 1, 3, 3, 2, 1. Certo? Então o que é que ele quer dizer? Ó? Que a soma, utilizando a matemática, ele vai dizer o quê? Que A11 eu somo com B11. Que A12 eu somo com B12, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Que A13 eu somo com B13, né? Ou seja, que a soma desse com esse, eu vou somar quem? 1 mais 2, depois 2 mais 1, depois 3 mais 3, que foi o que a gente já realizou, né? Eu quis fazer logo dessa maneira para não confundir a cabeça de vocês com cada termozinho desse que representa um valor da matriz. Né? Então, vamos lá. Ó. 4 mais 3. 2 mais 2. E 1 mais 1. Então, essa daqui é que é a matriz soma de A mais B. Que no caso é a nossa matriz C. Ó. Certo? Lembrando, pessoal. Temos que saber identificar quem é a linha e quem é a coluna. Ó. Por exemplo, A21 é a minha matriz A, segunda coluna, aliás, segunda linha, primeira coluna. B21, quem é? São os valores da minha matriz B, que está na segunda linha. Quem está na segunda linha? E primeira coluna. Ó. É esse valor aqui, ó, que no caso corresponde a 3. Então, pessoal, para concluir, o que é que fazemos? Depois que realizamos os cálculos, né, colocamos direitinho aqui, ó. Aliás, depois que colocamos cada termo em seu devido lugar, só realizamos o cálculo normalmente. Ó. Então, quem é meu valor de C, que é a soma de A mais B? 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3 também. 3 mais 3, 6. 4 mais 3, 7. 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. Certo?